Boa noite a todos. Meu nome é Pedro Machado e eu vou falar um pouco sobre a fidelização de clientes no quesito de origem, conceito e objetivo. Primeiramente, a origem. A fidelização do derivado fidelidade é uma palavra de origem latim e, de acordo com a definição extraída do dicionário da língua portuguesa, pode ter os seguintes significados: qualidade de que é fiel, semelhança entre origem e cópia e afeição constante. As raízes históricas de seu significado têm conotação religiosa, porém, hoje esse termo é usado também em outras áreas como a mercadologia, por exemplo, na qual se discute a fidelidade dos clientes perante a determinada marca, que é justamente o assunto que a gente está tratando, né? A fidelização de clientes. Quais os meios que uma empresa necessita para fidelizar um cliente, métodos e estratégias. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o conceito. Fidelizar é o ato de tornar clientes em consumidores fiéis ao seu produto ou serviço prestado, por intermédio de diversas ações para a constante melhoria do produto ou serviço e valorização do cliente. Então, basicamente, o conceito de fidelizar se une a um conjunto de estratégias, né, como eu havia dito no primeiro áudio, um conjunto de estratégias e ações para fidelizar um cliente, para fazer com que ele se sinta atraído pela empresa, com a meta de que ele tenha vontade de voltar a consumir aquele produto oferecido pela empresa, produto ou serviço. Agora eu vou falar sobre o objetivo da fidelização de clientes. O objetivo é tornar o serviço, produto ou atendimento tão satisfatório e eficaz para o usuário que, quando o mesmo necessitar de seus serviços novamente, não cogitará em utilizar o de outra empresa. Esse é o foco central da história, né? Do conceito de fidelização de clientes. É o que toda empresa que tem em mente isso espera. Fazer um serviço tão eficaz para o cliente, satisfazer a necessidade do cliente, de tal forma que ele não pense em procurar por outra empresa, por um outro serviço. Essa é a ideologia geral, esse é o objetivo, né, da fidelização de clientes. Olá, professor. Aqui é o Bruno. Irei falar sobre estratégia de fidelização. Sensibilidade no atendimento é uma das estratégias que mais obtém sucesso para fidelizar o cliente. Ser sensível e flexível no atendimento perante uma situação de insatisfação do cliente. Ou seja, se o cliente necessita de uma troca ou algum reparo, troque, repare, mas nunca deixe o cliente sair chateado ou insatisfeito da sua empresa. Ouvir os feedbacks dos clientes. Abrir espaço para que as opiniões dos colaboradores façam a diferença nas decisões da empresa, dando lugar para que os clientes opinem para possíveis mudanças ou continuação de melhorias. Ou seja, colocar caixinhas de opiniões, seja ela nos balcões, no site, fazendo com que essas opiniões deles façam a diferença nas melhorias ou nas continuações de um bom projeto que a organização vem tendo. E outra estratégia é ter a interação com o cliente. Seja ouvinte do seu cliente, que é um fator essencial para um bom relacionamento e uma fidelização a longo prazo. Porque uma conexão, uma confiança, ter uma afinidade com o seu cliente, para ele poder confiar no seu trabalho ou no seu produto, é um sonho de todo profissional. Comunicação, ferramenta essencial para fidelizar. Ter uma boa comunicação, um bom diálogo, o rápido atendimento e soluções imediatas são fatores que levam o cliente e o fidelizam à sua empresa. Ou seja, a imagem que a empresa transmite é formada por informações diretas e indiretas e por valores praticados pelos funcionários. Por exemplo, a imagem que a empresa transmite
seja ela pode vir desde a fachada até o aperto de mão entre o cliente e o funcionário. E o que isso quer dizer? Ter um bom relacionamento traz maior credibilidade, que é fator diferencial para aumentar a satisfação, trazendo mais garantia de fidelidade. Pensar como o cliente. E se eu fosse você? Conheça os seus processos de atendimento. Veja o que você, como cliente, gostaria de receber em uma experiência de compra, de alguma prestação de serviço. Como você gostaria de ser atendido? Como gostaria de ser tratado? Esteja atento em possíveis melhorias para poder melhor agradar. Construa valor à sua oferta. Mostre que a sua oferta é única. Isole os concorrentes. Demonstre que existe valor no seu produto ou no seu serviço. Ou seja, esse valor pode ser feito através de atendimentos diferenciados, de mimos dados, uma garantia estendida, por exemplo, ou qualquer outra ação que mostre que sua oferta, quem adquirir a sua oferta, o cliente ganha mais do que em qualquer outro lugar ou em qualquer outro concorrente. Programas de fidelidade. Vamos entender o que é e para que serve. Esses programas são um incentivo contínuo oferecido pelas empresas, para recompensar os clientes e encorajar a repetição de compras. O seu principal intuito é recompensar os clientes fiéis, ou seja, aqueles clientes que compram com muita frequência ou em quantidades significativas. Essas recompensas citadas são, por exemplo, prêmios por meta batidas em compras, reembolso quando gasto um X valor em algum determinado tempo, descontos em produtos determinados. Esse tipo de estratégia é muito utilizada, por exemplo, pelos supermercados Extra, Pão de Açúcar, Carrefour. E então, retendo os clientes, recompensando-os, aumentará o fluxo de venda e, consequentemente, a sua faturação. Esses programas de filiação podem ser abertos a todos os compradores ou interessados. Nesse caso, o seu principal objetivo é simplesmente fisgar o cliente da concorrência, mesmo que seja um comprador disperso na multidão, na qual possa ser que ele só vá comprar uma vez, por exemplo. Restringindo a um grupo específico ou por afinidade, sendo seleto nas escolhas, passando por um cadastro e uma seleção, a sua eficiência já é maior que a anterior, pois assim pode se desenvolver uma fidelidade a longo prazo. E sendo cobrado uma taxa para a participação no programa, neste caso, o participante disposto a pagar uma taxa para a participação realmente tem um interesse naquele produto ou naquela empresa. E o seu intuito não é comprar apenas uma vez, e sim várias, evitando assim interesses passageiros e retendo os clientes mais responsáveis. Agora, por último, vou falar sobre quando vender, né? Então, o fechamento de uma venda é o auge da atuação de um vendedor. É o momento que o vendedor percebe que todos os seus esforços para conquistar o cliente, desde a identificação de oportunidade até o momento que o cliente resolve fechar o negócio, valeu a pena. Mas nem sempre é tão simples assim, né, gente? Esse procedimento de saber a hora certa de vender pode demorar dias, meses, enfim. Tem um momento certo para acontecer, né? Então, aí o primeiro tópico é exatamente isso: esperar o momento certo. Não é esperar sentado na cadeira, é você correr atrás, mas observando se tá no momento certo. Qual seria esse momento certo, né, para vender? Primeiro, é preciso saber se é o momento oportuno para a venda, se a situação econômica do país está boa, se não tem nenhuma crise financeira, que é o que tem acontecido atualmente, né, por conta do Covid-19. Então, esse não é o momento ideal para você fazer essa venda, para você tentar fidelizar o cliente. Então, agora não é o momento certo,
né? Outro quesito é a situação do cliente. Então, assim, você não pode ser um vendedor inconveniente. Essa é a principal razão pela qual o cliente se sente insatisfeito com o vendedor. É a inconveniência, né? Então, você tem que saber a atual situação que o seu cliente se encontra. Se ele está no momento bom ou não, às vezes ele acabou de perder um familiar, né? Tá triste. Você não vai entrar em assunto de negócios com uma pessoa que acabou de perder um familiar ou uma pessoa que está desempregada. Então, assim, você tem que ver qual a situação do seu cliente e não ser um vendedor inconveniente, né? E por último, o último tópico, né? Mais importante, inclusive, é observar os sinais que você vai dar durante a abordagem, né? Ou a campanha de fidelização. Você vai precisar equilibrar a ansiedade de convencer o cliente de que seus produtos atendem à necessidade dele, prestar atenção nas perguntas que ele faz, quando ele estiver bem interessado, começar a entrar em detalhes sobre o preço, aí é a hora certa de oferecer e fechar o negócio. Então, a parte principal é prestar atenção nos sinais que o cliente te dá. Ele mesmo vai te dar o sinal da hora certa de você ir lá e vender o produto. Muito obrigada a todos. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Meu nome é Carol. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas vantagens de fidelização de clientes. Os tópicos seriam custo de marketing reduzido, poder de negociação com fornecedores, preço acima de mercado e clientes novos indicados por clientes fiéis. Eu vou falar um pouquinho de cada um. O que seria custo de marketing reduzido? Imagine que o marketing tem como objetivo principal trabalhar o composto de marketing de forma a deixar os clientes satisfeitos e vender mais. Então imagine uma empresa onde a fidelização do cliente é grande e significativa, ou seja, onde a maioria das pessoas que compra algo na empresa volta depois para comprar e também indica a outras pessoas. Assim, os esforços com a propaganda de massa e outras ações de divulgação são muito menores, pois a propaganda mais eficiente e gratuita é a boca a boca que existe em uma empresa que trabalha com a fidelização. Vou falar um pouquinho do poder de negociação com fornecedores. Quando um fornecedor sabe que sua empresa possui clientes fiéis, as chances de produto dele ser vendido em sua organização e não nos concorrentes é muito maior. Ele vai facilitar a venda de produtos em sua empresa, onde você poderá negociar melhor os preços, as quantidades e os prazos. Preço acima do mercado. Quando a fidelização, os preços não devem ser o fator principal de competitividade. Assim, mesmo que os produtos e serviços estejam acima da média de mercado, seus clientes vão preferir os seus. Desta forma, sua margem de lucro pode ser maior ou até mesmo mais estável que a das demais concorrentes. Agora eu vou falar um pouquinho de clientes novos indicados por clientes fiéis. Quando os clientes são fiéis, eles indicarão os seus serviços para outros clientes que poderão se tornar fiéis e indicar a outros, formando um ciclo de fidelização de clientes que só traz benefício para a empresa. Então, os esforços na retenção de clientes, antes de tudo, é um investimento que irá garantir aumento das vendas e redução das despesas. Agora eu vou falar um pouco sobre desvantagens de fidelização para o cliente. É o tópico mais recompensa igual a mais compra e dados pessoais expostos. O que seria mais recompensa igual a mais compra? Para usufruir de mais vantagens, os clientes tendem a fazer mais compras, o que implica que se gaste mais dinheiro do que o previsto. Os dados pessoais expostos. É preciso ter atenção que, ao tornar-se um cliente fidelizado, está a conceder dados pessoais a uma empresa que pode usá-los para construir um perfil de clientes e fornecer mesmo valiosos dados a perfis a outras empresas. Boa noite a todos. Vou falar sobre satisfação versus expectativa. A satisfação que o consumidor tem com o serviço ou produto que você vende
O que seu negócio representa para ele tem muito mais a ver com a expectativa que ele tinha no momento que estava desfrutando do serviço. Quando a expectativa do cliente é maior que o resultado, gera um sentimento de frustração. E quando existe um consumidor frustrado, ele não compra e nem indica o serviço. Expectativas das empresas. Poder de negociação com fornecedores. Quando se tem fiéis clientes, fica mais fácil de realizar negociações. A chance de vender o produto de um fornecedor é bem maior quando se tem clientes fidelizados na empresa. Indicação de novos clientes. É possível aumentar o número de seus clientes sem investir em propaganda, apenas executando um bom serviço de qualidade, tornando seus clientes satisfeitos com o resultado, onde se propaga para outros através das indicações famosas publicidade boca a boca. Expectativas do cliente. O cliente espera respeito, o primeiro contato é crucial. O vendedor ou o atendente fala em nome da empresa e deve sempre se colocar no lugar do cliente, sempre tendo empatia e lembrando que qualquer tipo de atitude grosseira e mal educada pode afastar qualquer tipo de pessoa. Todo mundo gosta de ser bem tratado. O cliente também espera agilidade, criatividade e credibilidade, que consiste no discurso e na prática. É uma das coisas que leva a empresa a ter sucesso e credibilidade no mercado, seja tanto com fornecedores como clientes. Satisfação de clientes. A satisfação do cliente é um conceito ligado diretamente ao marketing e que envolve uma série de elementos. São inúmeras definições para a satisfação do consumidor. Porém, a mais comum e precisa é de Philip Kotler. Satisfação é o sentimento de prazer ou de desapontamento resultante da comparação do desempenho esperado pelo produto, o resultado em relação às expectativas da pessoa. Ou seja, a satisfação do cliente envolve tudo o que determina se a empresa é capaz ou não de atingir as suas metas e objetivos e de atingir as expectativas do consumidor. A satisfação do cliente e rentabilidade. A satisfação do consumidor está associada diretamente à rentabilidade da organização, pois os clientes satisfeitos sempre consomem mais e esse é o objetivo de qualquer empresa. Não importa se é micro, pequena, média ou grande e em que tipo de mercado atua. Fatores que influenciam a satisfação do cliente: qualidade, custo-benefício, atendimento, prazo e velocidade, cumprimento de acordo. Como medir a satisfação do cliente? Um dos métodos mais usados é o Customer Satisfaction Score. É uma pesquisa de satisfação, consiste em realizar perguntas aos clientes como ele avalia a experiência com a empresa em uma escala de pesquisa de satisfação, usada geralmente para avaliar uma específica situação do consumidor. Esta escala pode ser feita a partir de números ou então de palavras como, por exemplo, péssimo, ruim, regular, bom e ótimo. Outra metodologia também de pesquisa é a Customer Effort Score. É semelhante com o anterior. Ao invés de perguntar sobre a satisfação, a empresa perguntará sobre a facilidade do cliente durante a última experiência vivida com a empresa. Outra ferramenta muito usada também é o Net Promoter Score. Essa ferramenta interpreta a avaliação da sua empresa de acordo com o critério de recomendação dos seus consumidores, se irão promover ou se serão considerados detratores. Este método de pesquisa se consiste em apenas uma pergunta. Em uma nota de 0 a 10, o quanto você indicaria a nossa marca a um amigo? A resposta da pesquisa de satisfação vai ser de acordo com o que o seu cliente vai responder baseado na única pergunta feita. Boa noite novamente, meu nome é Francisco, como vocês já sabem, e eu vou contar alguns dos motivos pelos quais a Apple é a empresa mais famosa e valiosa do mundo, tendo um público fiel e fidelizado, que se devota à marca e a seus produtos. As origens de fidelização dos clientes da Apple e sua fama mundial de ter uma legião de fãs e adoradores começou nos primeiros produtos, onde o seu fundador Steve Jobs decidiu que a empresa se diferenciaria das concorrentes, não somente na qualidade de seus produtos, mas em seu design impecável. Na busca pela inovação,
a Apple se tornou uma das empresas mais famosas e conhecidas do mundo, sendo destaque os seus produtos e serviços, como o computador pessoal Mac, escolha preferida dos profissionais de artes gráficas e de marketing. O iPhone, verdadeiro precursor dos smartphones como os conhecemos hoje, e o iPad, um dos produtos mais famosos e desejados da empresa, que permite o consumo e a produção de conteúdo diretamente na palma das mãos. Um dos pontos mais importantes para Steve Jobs, desde a concepção de seu primeiro produto comercial para a Apple, o Apple I, foi oferecer algo que unificasse design de qualidade e também oferecesse ao usuário facilidade de uso, ou seja, era importante que mesmo o mais leigo dos compradores pudesse utilizar os produtos sem dificuldade, algo que é mantido pela empresa até hoje, onde os clientes podem abrir a caixa dos produtos e utilizá-los de forma simplificada. Mas segundo os especialistas e mesmo pesquisa da empresa, é o seu atendimento ao cliente antes e depois da compra um dos principais diferenciais da empresa, que sempre busca atender às demandas de seus clientes, resolver seus problemas e oferecer soluções de qualidade e que permitam que o cliente se torne um fã fiel da marca. O mercado está cada vez mais competitivo e já não basta ter bons preços e produtos de qualidade. O atendimento personalizado é um enorme diferencial em relação à concorrência. O objetivo de investir nisso é promover uma relação mais humanizada com o cliente, contribuindo para a sua fidelização. A equipe oferece instruções, propõe soluções e move mundos e fundos para tornar a experiência do cliente muito mais satisfatória. Isso é claro, na percepção do público sobre a marca. Segundo Steve Jobs, as pessoas não sabem o que querem até mostrarmos a elas. Ele foi além da satisfação dos clientes e causou nas pessoas um novo sentimento, que garante além da fidelização, um estado de reconhecimento que envolve e maravilha o seu consumidor. Este é chamado de encantamento. Está tudo nos detalhes. Dê ao cliente um fator chamado wow, que se refere exatamente ao momento que o cliente tem a sua expectativa superada pelo produto mágico que está sendo oferecido a ele, juntamente com o atendimento encantador que está o acompanhando. Um atendimento recheado em detalhes, desde a forma do aperto de mão até o sorriso sincero no rosto de cada funcionário que convida cada cliente a vivenciar um momento único. Isso sim é vender experiência, é vender emoções, algo que todo ser humano procura. Essas emoções criadas são as responsáveis pelas decisões de compra do seu cliente, pois impulsionam tomadas de decisões. Agora eu vou contar os últimos acontecimentos na Apple e você vai entender melhor por que a fidelização é importante. As estatísticas de 2019 revelaram um dos maiores desafios da empresa. As pessoas gostam tanto de usar seus atuais iPhones que estão demorando mais para comprar um novo. Isso contribuiu com uma queda de 5% das receitas do trimestre de fim de ano. Criamos os nossos produtos para durar o máximo possível, disse Tim Cook, atual executivo-chefe da Apple. Isso contribuiu para o alto nível de satisfação e lealdade dos consumidores da Apple, mesmo que isso dificulte para atingir as metas trimestrais de Wall Street. Mas as ações da Apple subiram mais alto que o início do ano, antes da advertência chocante das receitas do trimestre de dezembro. Analistas do HSBC tranquilizaram os investidores com a revelação pela Apple de que mais de 900 milhões de clientes fiéis continuarão gastando mais em aplicativos, assinaturas e acessórios antes de acabarem comprando outro iPhone. Ao todo, a Apple cuidava de 360 milhões de assinaturas, incluindo seus próprios serviços e clientes que usam o sistema de pagamento da App Store. Para pagar por serviços mensais, a Apple ganhou mais de 120 milhões de assinaturas pagas nos últimos 12 meses e acreditava que podia alcançar 500 milhões de assinantes até o fim de 2020. Isso ajudaria o negócio de serviços da empresa a crescer de forma consistente, cerca de 20% por trimestre, enquanto se aproxima da sua meta de duplicar as receitas. Em 28 de janeiro de 2020, a Apple anunciou os resultados financeiros do primeiro trimestre do ano fiscal de 2020, que terminou em 28 de dezembro de 2019. A empresa registrou uma receita de 91,8 bilhões, um aumento de 9%
1,5% em comparação com o primeiro trimestre do ano fiscal anterior. Temos o prazer de informar a maior receita trimestral que a Apple já obteve, impulsionada pela forte demanda por nossos modelos de iPhone 11 e iPhone 11 Pro, e recordes históricos em serviços, disse Tim Cook. A base instalada de aparelhos cresceu em todas as regiões geográficas, ultrapassando 1,5 bilhões de aparelhos ativos. Vemos essa conquista como um testemunho da satisfação, do comprometimento e da fidelidade dos clientes. Isso serve de exemplo para a importância de fidelização de clientes, pois um cliente fiel nunca abandonará a empresa, assim ela nunca deixará de ter lucros.